A Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro passa a apresentar o programa da Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, FASP-RJ. Produção e apresentação, Trinitário Albacete. Bom dia, ouvintes. Está no ar o programa da Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Rio de Janeiro, FASP-RJ. A FASP é uma entidade filiada à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e à Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Assim, se você quiser se filiar à sua entidade de classe, procure a FASP e nós teremos o maior prazer em ajudá-lo. O nosso e-mail é fasprj@fasprj.org.br e o nosso site é www.fasprj.org.br. Se você desejar visitar a FASP, o nosso endereço é Rua Senhor dos Passos 241, primeiro andar, cidade do Rio de Janeiro, e o nosso telefone é 2507 1121. A FASP congrega a sua entidade de classe. E não esqueça, servidor, somente a união faz a força. Filie-se e participe de sua entidade de classe para que os governos não acabem com as suas conquistas. O entrevistado do nosso programa de hoje é um dos mais jovens vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi subprefeito da Barra da Tijuca e a sua atuação na zona oeste da cidade lhe valeu a reeleição em 2008. É líder na apresentação de projetos de lei e outros documentos legislativos de interesse da população carioca. Luta pela recuperação da credibilidade da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, tão desgastada. É o segundo vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Bom dia, vereador Carlos Caiado. Bom dia a todos os ouvintes, aos servidores. Cumprimentar aqui o nosso presidente Marcos Vinícius e, sem dúvida, o nossa celebridade trinatária. Muito obrigado, hein? Recebendo este ilustre convidado em nome da FASP, está conosco o doutor Marcos Vinícius Gomes Pedro, que é o presidente da entidade. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Trinitário. É uma satisfação muito grande podermos fazer o programa hoje com o vereador Carlos Caiado, porque, afinal, o sangue jovem é sempre a esperança que os velhos têm de um dias melhores de amanhã. Nós dizemos isso não é porque, você reparou, o nosso anfitrião aí, o nosso querido jornalista Trinitário, já é um cinquentenário de alguns anos mais, né? Então, nós temos o prazer de receber um jovem, ficamos felizes, porque temos a certeza que vamos ter um excelente programa, e vocês, públicos que nos prestigiam neste horário, tenham a certeza disso. O vereador Carlos Caiado se faz acompanhar do jornalista Marcos Miranda, que é o seu assessor de imprensa, a quem agradecemos a presença aqui no nosso programa. Vereador Carlos Caiado, na sua opinião, no início desse programa, qual a importância de uma Câmara de Vereadores para a população do município? Qual essa importância? Sem dúvida alguma, Trinatário, que os vereadores, né, cada um deles é o reflexo da sociedade. E cada vereador tem a voz de um segmento, enfim, dos eleitores que o elegeram. Então, acredito que os anseios dos moradores, enfim, dos seus eleitores, da comunidade, da cidade de Janeiro, serão defendidos, estabelecidos e colocados em prática na Câmara de Vereadores em debate. Então, acredito que seja de grande importância a Câmara Municipal para cada cidadão da nossa cidade do Rio de Janeiro. Doutor Marcos Vinícius, a palavra é sua. Vereador Carlos Caiado, é sabido que a nação brasileira começa nos municípios. Por que os administradores das esferas federal e estaduais não atendem com presteza às reivindicações dos munícipes? Quando acontecem calamidades como as ocorridas em Santa Catarina, a ajuda chega sempre atrasada e às vezes não tem ajuda aos flagelados. O que o senhor pensa dessa nossa afirmativa?
Eu penso, presidente, que a política é um meio que às vezes distorce, enfim, em certos momentos, por relações políticas, o presidente ou o governo daquele estado ou o prefeito daquele município não esteja no mesmo partido ou fazendo parte da base governista. Eu acho que esse é um problema muito sério que a gente vive na política, que eu acredito que nós temos que terminar com isso e lutar que isso não aconteça. A cidade do Rio de Janeiro é um exemplo que nós tivemos aí ao longo desses últimos 8 anos, o presidente de outro partido e o prefeito de outro partido, que era o presidente Lula e o prefeito Sadamar. E os investimentos do governo federal aqui no Rio de Janeiro foram totalmente escassos, devido a essa incompatibilidade política. Eu acho que o bem público tem que ficar acima da política. Isso, se os nossos condutores, enfim, do nosso país, enfim, pensarem dessa maneira, com certeza isso vai ser resolvido e melhorado para a nossa cidade, aí, para a cidade de cada região que precisa, necessita de alguma ação a nível federal. Engraçado é que quando o presidente da República assume, como é o caso do nosso presidente, que quando fez o primeiro mandato, eu sou o presidente de todos os brasileiros. Quer dizer, uma tremenda de uma empunhação, de uma enganação. Não é verdade. Nós podemos citar a questão da intervenção da saúde aqui no município, que o governo Lula fez de forma irresponsável, que não resultou em nada, foi uma ação política. Está aí todos os hospitais federais, calamidade pública, os estaduais idem. O único que estava sobrevivendo um pouco era o do município, que tem problemas, é claro, mas foi feita aquela intervenção de forma responsável, através, infelizmente, dos interesses políticos do presidente Lula em cima da cidade do Rio de Janeiro. Sim, principalmente porque com a criação do SUS, eles negaram recursos ao município. E toda a sobrecarga, o senhor vereador sabe disso, na rede municipal de saúde, ela não é oriunda dos munícipes do Rio de Janeiro, na sua grande maioria. O Hospital Souza Aguiar é o maior exemplo disso. O atendimento dele, mais de 50% deles é de oriundos de fora do município do Rio de Janeiro. Quer dizer, isso é coisa que já se comprovou, já se fez. Não vamos deixar de atender, afinal são todos brasileiros. Nós entendemos que brasileiro, nós todos que somos, não independe do estado, do município, devemos ter todo um tipo de tratamento condigno à nossa nacionalidade. Portanto, eu acho que essas discriminações de ordens políticas por partido A, B ou C não devem existir. Afinal, acima de tudo, deve estar a cidadania do povo, né? Mas, vereador Carlos Caiado, recentemente o senhor publicou um artigo no jornal O Globo defendendo as conquistas do funcionalismo público da cidade do Rio de Janeiro. O que o levou a escrever aquele artigo? Primeiro, eu quero destacar aqui, deixar registrado, que o servidor, qualquer recurso, qualquer gasto, tem que ser considerado como investimento. O servidor é o patrimônio que nós temos na cidade do Rio de Janeiro. E ao longo dos 16 anos, enfim, do trabalho, das políticas públicas implementadas pelo prefeito César Maia em defesa do servidor, a gente vê afetado agora pelo atual governo. E quando eu verifiquei isso, e são as atitudes que é pública para todos, os servidores estão insatisfeitos, eu escrevi aquele artigo e venho debatendo e lutando para que os direitos dos servidores que foram adquiridos ao longo desses 16 anos fossem garantidos e ampliados. Eu posso citar, por exemplo, a questão do que foi suspenso, o desconto dos 11% aos servidores aposentados. Eu posso citar também o reajuste salarial de 12% que é feito em julho pelo antigo prefeito César Maia, todo ano sendo feito, que deveria ser mantido. Eu posso também citar a questão da Bolsa dos Estudos, o auxílio moradia, né, o investimento também no assessoramento a problema de doença na família, do ano cadeira de roda, como eu falei, o auxílio moradia também, e o decreto 30.030 do prefeito César Maia, que fala da incorporação de mais de 100 mil servidores que não perdem quando são aposentados. E o atual governo do prefeito Eduardo Paes, eu acho que escolheu como o primeiro inimigo do governo os servidores, porque ele acaba de eliminar